Olá pessoal, eu sou Lucas Souza e esse é o Matcast, um podcast que acredita na valorização da ciência. A gente sabe bem até demais o que a falta de incentivo à ciência pode causar a um país, principalmente em tempos de crise. Por isso, hoje a gente vai falar sobre uma das diversas políticas que podem contribuir para o desenvolvimento científico, ou melhor, para o descobrimento de cientistas em um país. Eu estou me referindo às Olimpíadas Científicas. Bom, essas Olimpíadas são competições de conhecimento realizadas para estudantes do ensino fundamental, médio ou até superior, com o objetivo de incentivar esses estudantes e encontrar talentos em diversas áreas de conhecimento. Existem diversos tipos de Olimpíadas científicas envolvendo matemática, química, física, linguística, astronomia, entre diversas outras áreas. Essas competições elas podem ocorrer de forma individual ou coletiva e consistem, por exemplo, em provas teóricas, debates, experimentos ou até programação. Mas essa história de Olimpíada científica já é contada há muito tempo. Há relatos de que desde o século XVI já existiam competições envolvendo conhecimento, e nesse tipo de desafio as pessoas disputavam dinheiro, prestígio ou até mesmo vaga em universidade. Só que o termo Olimpíada só foi atribuído a essas competições mesmo em 1894, na Hungria, com uma competição de matemática. Daí esse modelo foi se espalhando pela Europa até culminar na criação de uma Olimpíada Internacional de Matemática em 1959. Então, nos anos posteriores, foram criadas outras Olimpíadas de diversas áreas de conhecimento. No Brasil, essas competições ganharam força no ano de 1979, quando ocorreu a primeira Olimpíada Brasileira de Matemática. Ela é organizada pela SBM, que é a Sociedade Brasileira de Matemática, e pelo INPA. As 5 primeiras Olimpíadas Científicas do Brasil foram a OBM, a Olimpíada Brasileira de Química, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e as Olimpíadas de Física e de Informática. Mas atualmente existem diversos outros tipos de competições no Brasil, incluindo a Olimpíada Brasileira de Linguística, de História do Brasil e de Agropecuária. O nosso objetivo aqui hoje é discutir qual a importância e quais são os benefícios dessas Olimpíadas para o estudante. Para isso, a gente convidou o professor Carlos Miranda, que é doutor em matemática e docente da Universidade do Estado do Pará. Ele vai falar um pouco mais sobre o assunto e sobre o que a gente tem que fazer para iniciar um trabalho pedagógico nesse sentido. Professor, eu gostaria que o senhor começasse se apresentando e falando um pouco sobre o seu trabalho na Universidade do Estado. Bom, primeiramente, olá pessoal, eu sou o professor Carlos Miranda, trabalho especificamente com disciplinas da área de fundamentos de matemática elementar, geometria analítica e já ministrei nas pós-graduações algumas disciplinas envolvendo os métodos de pesquisa em educação e educação matemática. A gente está falando hoje sobre Olimpíadas Científicas, ou Olimpíadas de Conhecimento. E eu queria começar perguntando para o senhor qual é a importância dessas Olimpíadas no ensino e na aprendizagem das diferentes áreas que elas estão englobadas. Bom, na verdade a pergunta é direcionada e dependendo da pessoa que estiver aqui, ela vai dar um direcionamento. Então, é importante na minha leitura. Então, para a minha leitura, isso tudo é muito importante quando você tem um foco na educação básica, na preparação de alunos que minimamente estejam dentro desse contexto da perspectiva que as Olimpíadas trabalham. Determinadas correntes de formação de professores não admitem que o professor venha trabalhar as Olimpíadas dentro da sua proposta pedagógica. Então, quer dizer, para quem entende a importância dela, começa em que maneira? O que é essa importância? Quando você insere um aluno desde o início da carreira escolar dele, numa perspectiva de resolução de problemas, ou seja, antes de chegar aos conteúdos, você muda a chave. Antes do conteúdo, o problema. E que você mostra para eles, segundo o George Polya, que eu sou um fã de carteirinha de George Polya, que você mostra que todo problema passa por 4 etapas. A compreensão do problema, a criação de um plano, depois dessa criação do plano, você executa esse plano, e depois você vai e avalia o que você fez. Quando você começa a colocar isso dentro do aluno, dentro dessa realidade, ele começa a ter uma perspectiva de aceitação do conteúdo matemático diferente. Agora, quando o aluno ele é constituído só na transmissão do conteúdo, olha, eu faço desse jeito, você repete desse jeito, você não está preparando o aluno para o desafio. E as Olimpíadas são o contrário, elas são preparar o aluno para o desafio.
Agora, você não pode pegar a sua proposta de plano de aula e ser só de Olimpíada. Não. A Olimpíada, ela tem uma fundamentação, ela tem uma corrente teórica que sustenta ela. Então, nesse caso, as Olimpíadas tornam os alunos mais independentes ou mais autônomos na produção do conhecimento, do aprendizado? Não são as Olimpíadas. As Olimpíadas, elas são um instrumento. É a forma como você prepara o aluno para essas Olimpíadas. Então, se você segue essa linha de preparação à luz dessa perspectiva das Olimpíadas, isso torna o aluno, indiscutivelmente, um aluno, aquele que busca mais a sua operação, e ele se torna um viciado na questão de resolver problemas. Então, essa é a pegada de quando você prepara o aluno para esse instrumento chamado Olimpíada, ou seja, para essa prática, né? Então, essa é a perspectiva das Olimpíadas. Bem, a gente está falando sobre as Olimpíadas aqui no Brasil, né? Mas não é o único lugar que existem essas Olimpíadas. Então, qual é a principal diferença que o senhor consegue dizer das Olimpíadas que são realizadas no Brasil e em países do primeiro mundo? Tá, o Brasil, ele traz a perspectiva de Olimpíada em decorrência... Essa é uma leitura minha também, tá? Então, nós tivemos um governo passado que vem trazendo uma perspectiva de produção, uma perspectiva de que você tem que preparar o aluno na proposta da resolução de competências e habilidades. Então, o foco é desenvolver o ser humano. Essa é a ideia. Então, o sujeito ele precisa estar em condições de ser uma pessoa que esteja resolvendo os problemas do cotidiano, da vida. Quando a concepção do país é esta, isso abre janelas para as Olimpíadas. Então, os outros países que, antes do Brasil, já vinham com essa pegada, eles seguem a mesma linha, ou seja, o importante é produzir o ser humano. Ele ser uma pessoa capaz de resolver problemas. Aí a matemática vem e diz, como é que isso se faz pela matemática? E começa aí uma perspectiva de apresentar problemas para esses alunos, e cada área do conhecimento, que vocês estão chamando de científicas aqui, cada área dessa começa a apresentar essa perspectiva de Olimpíadas. Isso ganha força no Brasil por quê? Pelo modelo de política educacional que ele delineou, que é a partir de habilidades e competências. Professor, eu gostaria de saber se as escolas, tanto públicas como particulares, têm estrutura para dar uma boa condição para essas Olimpíadas. Bom, aí vamos voltar novamente. Aí eu tenho que estar sempre puxando uma coisa chamada políticas públicas, né? O grande problema que nós temos vivenciando no país ainda é a compreensão da política pública que está posta para os professores desenvolverem. Então, você observa que nós falamos de competências e habilidades. Até hoje, isso ainda não está de uma compreensão muito forte, principalmente aqui no nosso estado. Em outros estados até que avançaram mais. Mas a ideia maior é assim, o que eu quero preparar? Eu quero preparar esse sujeito. Eu quero desenvolver as competências dele, eu quero transmitir conhecimento para ele. Então, é essa forma de compreender a política que ainda não foi muito bem solidificada, e por não ter sido muito bem solidificada, aí impede da gente poder te dar uma resposta segura para essa tua pergunta. Porque dizer se a escola está preparada ou não, o que nós temos na escola? Material humano. Né? Nós temos professores, nós temos alunos, mas principalmente nós temos professores. Só que esses professores a maioria deles vieram formados de uma concepção de política pública na sua formação tanto inicial como na sua formação básica, na formação de transmissão de conhecimento. Ou seja, então o professor ele está na universidade, ele não fez parte de um programa de desenvolvimento em que ele é potencializado a resolver esse problema. Ele fez parte de um programa de que ele tem que pegar a álgebra linear todinha e ficar decorando aqueles teoremas, mas não foi posto dentro da condição de resolvedor de problemas. Tem diferença nisso? Tem, porque se eu estou formado de um jeito, dificilmente eu consigo sair desse cenário para poder formar o meu aluno de outro jeito. Então, quando eu digo assim, as escolas estão preparadas, se uma escola já tem um quadro de professores que está dentro dessa condição de resolvedor de problema, aí a gente pode trazer uma coisa muito importante que o INPA fez, o programa chamado Profimate. Porque eles perceberam que os professores não estavam nessa formação adequada para essa formação chamada resolvedor de problemas, um preparador. Então, eles formatam um programa de mestrado em que todo o programa de mestrado é colocar o professor numa outra condição de resolvedor de problema. Então, se você tem professores
que estão nessa condição e já passaram por essa formação, provavelmente, nas escolas que hoje eles retornaram, elas já têm outro perfil de formação desse aluno. Então, esse é o ponto. O Brasil, ele começa, e aí tem um ponto negativo nas políticas, que as políticas chegam, mas não preparam as pessoas para elas. Depois que elas vão preparando, né, com muita cautela, com muita calma. E aí vem a formação do Profimate, que vem preparando um professor mais nessa condição de que ele possa chegar na escola e dar esse retorno para o aluno dele da mesma maneira que ele foi formado. Então, esse é um ponto que aí você vai dizer, então, diante disso, algumas escolas estão. O que tem que fazer? Tem que fazer o seguinte, tomada de decisão. Foi o que eu tentei fazer quando eu estava no centro de formação. Vamos colocar no currículo das escolas a perspectiva de Olimpíadas. E aí, como é que vai ficar? Então, a escola tem que fazer a formação dos seus professores dentro dessa questão das Olimpíadas. Então, professor de língua portuguesa tem que fazer a formação de Olimpíada. Quais são os benefícios que são gerados para o estudante que se destaca nas Olimpíadas ou que participa das Olimpíadas? Vamos falar de aluno. O primeiro passo é o seguinte. A Olimpíada ela tem que ser uma coisa de curtição, tem que ser uma coisa atrativa. Ela não tem que ser uma coisa que você diz, olha, tem que ser desse jeito. Não. A Olimpíada ela tem que fazer parte da vida do cara como uma curtição. Uma coisa que ele diga assim, nossa, eu gosto disso, eu me sinto confortável. Por exemplo, um clube de xadrez dentro da escola já começa a ser o primeiro passo para a pessoa repensar a prática de resolução de problemas. Um clube de xadrez dentro da escola. Xadrez é fácil de jogar? Depois que você aprende, mas no início é complicado. Né? Mas depois que você aprende, é legal, é desafiador. E aí você começa a ficar preso naquilo. Mas tem jogos eletrônicos, jogos digitais, que também são desafiadores e são complexos, que você vai pensar, acaba tendo o mesmo nível de resolução de perspectiva do que o xadrez. Isso para o aluno é agradável? É agradável. Então, legal, então já tem esse primeiro passo. Vamos dar agora novos desafios para esse jogo. Esse é o primeiro passo. Agora vamos dar um problema para ele, que seja um problema matemático, que ele precise resolver usando material concreto. Olha, desafiador. Então, ele tem que começar a gostar para isso. Qual é o benefício disso? É que ele vai poder observar na matemática que quando ele tem os instrumentos matemáticos, tecnologia matemática a favor dele, ele consegue dar soluções para problemas da vida dele de forma mais eficaz, de forma mais segura. E ele passa a ser uma pessoa que tem tomado decisões mais consistentes. E a prática de resolver problema impulsiona a chegada no campo das Olimpíadas, entende? Então, quer dizer, o que precisa ser feito aí é uma cultura matemática diferente. É uma cultura do fazer matemático diferente. Então, mas para eu ter essa cultura do fazer matemático, é bom que eu tenha como farol as Olimpíadas. Farol não, vou colocar assim, como alvo, as Olimpíadas, né? Então, eu implemento essa cultura para eu poder chegar onde? Nas Olimpíadas. Mas a cultura vem sendo implementada. Professor, eu trabalhei no programa da residência pedagógica e trabalhei com um amigo seu, que é o professor Roberto. Ele trabalha também com essas Olimpíadas de Matemática e em um desses colégios que eu acompanhava ele, eu conheci um menino que ele já foi medalhista da UBMEP. Certo. Por acaso eu tive um outro encontro com ele numa feira vocacional e ele me disse que estava muito animado para escolher algum curso de exatas. Então a pergunta é, o senhor acha que essas Olimpíadas favorecem o aluno a crescer nessa área, no nosso caso da matemática, ou morre mesmo no ensino médio? É assim, vamos falar de Olimpíadas Brasileiras de Matemática, Olimpíadas Brasileiras de Matemática Escola Pública. Todo mundo sabe, isso não é o Miran que está dizendo, que elas vieram com uma finalidade, capturar, buscar alunos que tenham um bom desempenho matemático. Essa é a finalidade, né? Mas você diz, mas por que isso? Porque existem alunos chamados alunos com alto desempenho cognitivo. Esses alunos existem, as pessoas pensam que não, que são chamados gênios, né? Que são alunos que você não consegue colocá-los dentro de uma sala de aula porque eles acabam não correspondendo, eles acabam ficando inquietos consigo mesmo porque aquele nível de trabalho que está sendo feito não é o nível de trabalho que eles gostariam de ter, ou seja, que a condição biológica deles favorecem para eles, né? As Olimpíadas vieram muito com essa questão. Vamos identificar no Brasil esses alunos. Aí você pergunta, mas por que identificar esses alunos no Brasil?
Bom, primeiramente você precisa preparar um corpo científico forte no país. Você vê, por exemplo, alguns anos atrás, uma base em Alcântara, no Maranhão, explodiu uma base que 11 cientistas morreram. Você entende o que é formar 11 cientistas num país? É um custo elevado e não é fácil você ter cientistas daquele nível para você formar num país. Para você preparar 11 cientistas desse nível é muito difícil. A formação ela é muito cara e a formação é pesada. E às vezes você consegue fazer uma formação dessa quando você identifica um aluno desse que está lá no interior do Pará. Lá no interior, onde você acha que não tem condições, aquele jovem está lá. As Olimpíadas conseguem fazer essa identificação quando você submete os alunos. Essa foi a primeira pegada delas, ou seja, vamos criar uma Olimpíada e ver quem são os alunos. A outra é exatamente levar uma cultura para a escola, para ver se essa cultura na escola ela passa a virar uma cultura escolar nas escolas brasileiras e passa a fazer com que os alunos consigam ver na matemática um modo mais atrativo do fazer matemático, certo? Agora, dizer que o aluno vai para a área de exatas, eu acho que isso aí é muito exagero, porque eu conheci, na época que eu trabalhava especificamente com Olimpíadas em escolas particulares, a grande parte dos alunos foram fazer medicina. Então, quer dizer, você diz, mas eles não estão condicionados para exata? Não é isso. Eles se preparam para um nível de desenvolvimento que possa depois, para qualquer área, eles caminharem. Ela não impulsiona a pessoa para a área de exata. É que, às vezes, a pessoa já se identifica melhor na área de exatas do que em outra área. Agora, sim, tem o objetivo de ensinar, a partir da luz da Olimpíada, tem o objetivo que a SBM, a Sociedade Brasileira, tem, né? A Sociedade Brasileira tinha um objetivo. Vamos identificar onde estão esses alunos com o melhor desempenho matemático e vamos transformá-los, né, em grandes matemáticos. Então, e eles conseguiram fazer isso e têm conseguido até hoje. No caso, as escolhas de vida influenciam muito, né, como o senhor está dizendo. Mas criar uma cultura de valorização dessas áreas, no caso, produzir pessoas que queiram trabalhar com matemática, não pode ajudar nesse quesito? Olha, eu vejo assim, é assim, talvez possa, eu só não acho, eu vou dizer Miranda, eu só não acho que a gente tem que preparar a pessoa para isso. Você tem que dar para o aluno um conjunto de tecnologias, de ferramentas, de tal modo que o aluno se sinta seguro para dizer o que ele quer depois. Então, vamos supor, eu estou com uma escola pública, a pegada da escola é nessa linha, então eu estou ali, todo o processo é só em resolução de problema, com farol ali nas Olimpíadas de Matemática, né? Mas eu quero dar autonomia para o pensamento do aluno. Então, preparar um aluno nessa linha das Olimpíadas, na minha leitura, é preparar o aluno para que ele possa estar em condições de encarar grandes desafios que a vida vai lhe oferecer. Apesar de pensar que não, mas quando o aluno tem um bom desempenho na resolução de problemas matemáticos, da física, da astronomia, isso dá condições para ele. Você está entendendo? Agora, tem pessoas, tem educadores que pensam dessa maneira. Querem preparar o aluno para depois ir fazer o quê? Engenharia, matemática, e eu não penso dessa maneira. Tá? Então, essa é a minha leitura. Bom, então, falando um pouco mais sobre o trabalho pedagógico em si, como o senhor acha que deveria ocorrer um trabalho voltado para a OBMEP ou para a OBM, de modo que ele seja mais produtivo? Muito bem. O primeiro passo é a formação do professor. Por que a formação do professor? Porque há uma especificidade na formação dentro dessa linha. Então, hoje nós temos o site das Olimpíadas vamos colocar, brasileiras de português na escola pública lá. Então, o professor faz uma formação todinha online. O primeiro passo é esse, formação. O segundo passo é tomar decisão no projeto pedagógico da escola, ou seja, a escola decidiu que vai acontecer desse jeito. Porque não adianta o professor Miranda, só ele querer falar de Olimpíada na sala dele. Não adianta. Tem que ser uma tomada da escola, tem que virar um projeto da escola. Então, com isso, você pode, com muita calma, criar primeiramente os grupos de Olimpíadas e depois, com uma outra maneira, você vai fazendo a inserção disso ao longo do ano nas próprias aulas suas na escola. Então, você vai trabalhando isso com os alunos. Por que fazer isso? Porque, veja bem, nós vivemos uma cultura escolar, e eu não sei como é que isso vai se fazer a partir da BNCC, esse aí é tudo muito novo, né? Nós vivemos uma cultura escolar de que quem direciona o fazer pedagógico do professor é o livro didático. E livro didático nenhum orienta
para o trabalho pedagógico de Olimpíada. Não orientava, né? Eu não sei como é que vai ser, nenhum livro didático. Então, quer dizer, por mais que você quisesse, não, aqui nós vamos trabalhar no Olimpíada, mas vamos ter que trabalhar com esse livro didático. Mas como que nós vamos trabalhar essas duas coisas? Se você tem que seguir o livro didático, essas coisas, então, quer dizer, livro didático nenhum. Então, o fazer pedagógico do professor era por meio do livro didático. Por isso que eu te falo que nós temos que ter etapas. Implementar numa escola a cultura do estudo a partir da Olimpíada começa dessa maneira, e principalmente a partir da resolução de problemas. Agora, em relação a essas Olimpíadas de Matemática, tem alguma coisa ou algum aspecto que poderia ser modificado ou melhorado para que elas pudessem ser feitas de uma forma que fosse mais efetiva, no caso, para alcançar os objetivos delas mesmo ou alcançar mais alunos? Não, na verdade, eu não vejo dessa maneira. O que eu vejo é assim, olha, o que eu vejo é que está precisando a Secretaria de Estado apoiar mais isso aí. Esse é o ponto. Mas se você for em outro estado, por exemplo, o Ceará, você já vai ver a Secretaria de Estado do Ceará pensando nas Olimpíadas. Sacaram a ideia qual é? Então, não tem como uma política dessa ser implementada ou ser fortalecida se a Secretaria de Estado não estiver apoiando. Então, quer dizer, eu vejo que está faltando aí são as secretarias. A política ela é boa, a política está posta. Mas se as secretarias não abraçarem, se as secretarias não colocarem como uma meta, se elas não indicarem, olha, escola X, escola Y, chamar as escolas, olha, escola, nós tem que estar aqui, os cursos são esses, vamos implementar, nós vamos dar apoio para vocês para implementar. Se não houver isso, não vai ter a força que ela deveria ter. Aí você vai dizer, não é fácil, nada é fácil, nenhuma secretaria, nada é fácil, tudo é difícil. Tudo em secretarias é difícil. Então, você às vezes critica muito, porque a secretaria não faz, tudo é difícil. Mas precisa ter gente que conheça a coisa e que tenha respaldo político para fazer. Então, tem que virar uma diretriz da secretaria. Agora, em relação aos licenciandos de matemática, quais são as habilidades ou o que eles têm que fazer para sair da universidade com esse pensamento, não só, claro, voltado para as Olimpíadas, mas sabendo que eles têm essa possibilidade de trabalhar e o que eles deveriam trabalhar na universidade para fazer isso de forma mais efetiva lá fora? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a disciplina com que eu me envolvo é matemática. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar algumas noites minhas e vou estudar matemática. Mas eu vou estudar matemática em que nível? No nível mais elevado possível. Por quê? Porque se eu pegar esse nível elevado, eu vou estar em condições de depois estar discutindo ele metodologicamente. Então, eu vou pegar questões do ITA, vou pegar questões do IME, vou pegar questões das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, Olimpíadas Brasileiras de Escola, eu vou começar a estudar. E vou verificar quais são minhas fragilidades. Dessas fragilidades, eu vou começar a corrigi-las. Não quer dizer que eu vou trabalhar a Olimpíada, mas eu estou trabalhando a minha pessoa, primeiro. O papel da universidade nisso? Eu acho que a universidade, nós, professores universitários, precisamos potencializar os alunos nessas ideias. Não podemos ter medo, podemos conversar com eles. Se você quer ser um professor de qualidade, tem que primeiro fazer algo que é importante, que é saber matemática. Mas não é a matemática do matemático, que são coisas diferentes, né? É a matemática de quem estuda matemática, é resolver problema matemático. Então, quer dizer, onde é que eu vou pegar isso? Está aí, ó. A vantagem de hoje, a internet está disponível, as coisas estão todas lá. Então, como você falou, o que você quer indicar para o seu aluno? Avalie a si mesmo todo o tempo. Faça uma autoavaliação de si mesmo. Verifique suas fragilidades. Veja caminhos para corrigir essas fragilidades. Estude em livros antigos. Bebam na fonte dos livros antigos. Aproveitem o advento da internet e aproveitem que nós temos política pública, que são essas políticas de Olimpíadas, que foram bancadas pelo governo federal e que hoje nós temos disponível aí as videoaulas, nós temos disponível todo o material, né, o chamado material PIC, né? O PIC está disponível. Pega esse material, estuda. As provas estão disponíveis, estudem nas provas. E você precisa das metodologias, você precisa da instrumentação de ensino, você precisa das teorias da educação para poder subsidiar o seu trabalho. Então comecem a buscar isso, porque se pensar assim, vocês já estão prontos, professores? Não, nós nunca estamos prontos o suficiente. A gente tem que estar sempre buscando, né, avaliando o que está faltando na gente e assim por diante. Então essa é a orientação que eu dou. Façam essa autoavaliação constante em vocês. Isso é importantíssimo, certo? E continue estudando, porque nós não paramos de estudar. Parar de estudar
é exatamente dizer assim, ó, acabou minha vida de trabalho. Porque na escolha não dá para parar de estudar. Falando um pouco mais sobre as ações que envolvem as Olimpíadas no Brasil, uma universidade que se destacou em 2019 foi a Unicamp, por ter criado um vestibular específico para participantes de Olimpíadas Científicas. As vagas olímpicas, como eles chamam, são destinadas para pessoas que participaram de Olimpíadas Científicas e receberam algum tipo de premiação. Nesse caso, as competições que são aceitas não são apenas as de exatas. O processo seletivo já está na sua segunda edição esse ano e outras universidades já chegaram a aderir à ideia. A USP, por exemplo, criou um processo seletivo semelhante. A gente pediu para o diretor da Conveste da Unicamp, o professor José Alves de Freitas Neto, que falasse um pouco sobre o objetivo desse vestibular e o que já pôde ser observado em 2019 nessa primeira experiência. Bom, a Unicamp quis, dentro das suas políticas, na diversificação das políticas de ingresso, ela quis valorizar alunos com alta performance em algumas áreas do conhecimento, sobretudo nas áreas de exatas. As Olimpíadas Científicas são bem difundidas no país. Então, o objetivo da criação era poder atrair candidatos que teriam possibilidade de participar no vestibular, mas talvez estivessem em regiões ou partes do país ou mesmo do mundo que não pudessem participar efetivamente do vestibular. Então, é uma maneira também de democratizar o acesso, sobretudo para alunos com alta performance nessas áreas de conhecimento. Tem sim um grande diferencial, nós estamos observando os alunos que aqui estão, eles têm tido bons rendimentos, mas nós tratamos todos os alunos da mesma maneira. Porém, os relatos de professores e algumas informações que já nos chegam são muito elogiosos em relação ao desempenho e o envolvimento desses estudantes, já em grupos de pesquisa de alguns docentes. A Unicamp foi pioneira nesse sistema e o ano passado outras universidades começaram a seguir o exemplo, né? Então, nesse sentido, nós temos um reconhecimento de que as Olimpíadas já estão inseridas dentro da experiência educacional brasileira e, consequentemente, nós queremos aproveitar os alunos que tenham esse envolvimento. Geralmente, um aluno que se envolve com a Olimpíada, ele é muito dedicado também em todas as áreas de conhecimento. É isso que nos mostra, inclusive, a análise das notas desses alunos, dos inscritos na Unicamp, no Enem, né? Eles têm excelentes notas em todas as áreas de conhecimento e não apenas na área em que foram medalhistas olímpicos. No primeiro processo das vagas olímpicas, que ocorreu em 2019, a Unicamp ofertou 90 vagas e teve 283 inscritos. O número de vagas cresceu para 114 no ano de 2020. A gente consegue notar, pelos números que eles apresentam, que os estudantes manifestaram interesse nessa modalidade de ingresso. Por isso, é importante que esse tipo de ação continue sendo difundida no Brasil. A fala do professor José Alves entra em sintonia com o que o professor Carlos Miranda disse a respeito do desempenho dos estudantes que se envolvem com as Olimpíadas. Dá para observar que eles têm um bom desempenho em todas as áreas do conhecimento, o que a Unicamp constatou por meio das notas do Enem. Bom, pessoal, resumindo o que foi dito até aqui, dá para pontuar alguns dos motivos para se participar desse tipo de Olimpíada. Em relação ao estudante, as Olimpíadas são primeiramente desafiadoras. Elas são feitas para ser divertidas e prazerosas, e por isso os desafios são estimulantes. Assim, elas preparam o estudante para a solução de problemas, de diversos tipos de problemas, aumenta a concentração e a atenção do aluno, desenvolve a autonomia, no caso, torna o estudante mais autônomo, e reduz a descrença na capacidade de realização do estudante, ou seja, elas aumentam a autoconfiança. Além disso, as Olimpíadas trazem a oportunidade do estudante se aprofundar em uma área de interesse, visto que essas competições exigem uma preparação diferenciada e específica. O estudante também tem a possibilidade de conhecer novas pessoas que têm interesse nas mesmas áreas que ele e também realizar viagens nacionais ou internacionais, dependendo da competição que ele participa. Outro benefício pode ser o acesso especial à universidade, como é o caso da Unicamp, ou até mesmo o recebimento de bolsas de estudo. E, por fim, a participação nesse tipo de competição também pode causar a melhora do rendimento escolar. Com isso, a gente compreende que a realização de Olimpíadas Científicas não só contribui para o descobrimento de novos talentos da ciência, mas também pode dar espaço a uma abordagem pedagógica baseada na resolução de problemas e no desenvolvimento da autonomia do estudante. Por isso, é essencial que os professores entendam a importância dessas competições e estimulem seus alunos a participarem delas. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer ao professor Carlos Miranda por ter participado da entrevista e à Juliana Sangion, assessora de comunicação da Conveste, por ter possibilitado a comunicação com a comissão.
e também ao professor José Alves de Freitas Neto pelas informações fornecidas a respeito das vagas olímpicas. Obrigado pela atenção e até a próxima.